Hey, hey, hey! Estamos começando mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema que nós falamos bastante, mas quando a gente entra na faculdade ou no ensino médio, enfim, quando você começa a ouvir sobre o mercado de trabalho, ninguém te fala muito sobre estágio, sobre o mercado de trabalho, sobre como é de fato essa vivência, como você tem que se comportar, como que você tem que executar as coisas, desde o processo seletivo até de fato o dia a dia do estágio. E quando você não sabe sobre o tema, quando você não sabe direito o que estão esperando de você, o que fazer, as expectativas, você tem muita insegurança com tudo, absolutamente tudo que você vai fazer. Então, a gente começa a ser exposto a muitos desafios, a muitos problemas, e aí, você não sabe a resposta. Aí você fica, puta, será que pega mal eu fazer isso? Será que pega mal eu falar isso? Será que eu vou ter uma consequência? Será que todo mundo vai me odiar? Será que vão me achar um trouxão? Sei lá, você começa a ter muita insegurança com tudo, porque são problemas novos e você não encontra soluções de forma tão fácil e definitiva. E você não é preparado para esses problemas, né? A faculdade te ensina um monte de coisa técnica e muitas vezes o que você aprende na faculdade é com relação, sei lá, a gente fez administração. Pô, a gente aprendia coisas que eram voltadas para o nível estratégico de administração, mas a gente não aprendia nada sobre início de carreira. E às vezes as coisas que a gente aprendia lá não eram nada aplicáveis pro que a gente estava enfrentando no dia a dia de estágio, de processo seletivo. Então fica mesmo esse gap, né? Eu lembro que eu tinha muita insegurança com muita coisa. No processo seletivo eu tinha muita insegurança. E quando eu comecei a estagiar também, cara, rola muita insegurança. Quem é muito seguro com tudo, tipo, pô, meu primeiro estágio da minha vida, meu primeiro trabalho da vida, que o meu primeiro estágio foi meu primeiro trabalho da vida. Profissional, assim, real. Então eu cheguei lá, eu ficava muito insegura desde falar com as pessoas, desde ser eu mesma. Meu primeiro estágio eu não fui eu mesma... Nem a pau, não fui assim, nenhum segundo eu fui eu mesma. Porque eu tinha insegurança de fazer uma piada, de dar risada, de falar gíria, palavrão. Eu tinha muita insegurança de tudo. E eu vejo que isso atrapalha muito a carreira. Ter insegurança, porque você deixa de fazer muitas coisas. Total. E até esse negócio foi o que motivou a gente a fazer esse podcast. Que, cara, eu não sei porquê, mas nos últimos, sei lá, as últimas semanas, meses, começaram a surgir muitas perguntas com um ponto em comum, né? Que era o pega mal. A galera fazia uma pergunta, pega mal isso? Tal coisa pega mal. Até separamos uma listinha aqui de alguns exemplos das perguntas que surgiram. Ah, pega mal passar num estágio, um mês depois ir pra outro. Tá estagiando e fazer outro processo seletivo, pega mal. Ao pedir demissão pro gestor atual, pega mal falar que você recebeu outra oportunidade. Começar a faculdade com 20 anos, pega mal. Pega mal dizer que quer empreender, pega mal me candidatar no site da empresa em diversas vagas, ou enviar meu currículo por e-mail e também me candidatar no site. Pega mal eu dizer que eu não quero ser efetivado naquela área. Pega mal eu falar que não tô gostando das atividades no estágio. Esse pega mal começou a surgir em muitas perguntas. E acho que muito do motivo disso é justamente da gente não ser preparado e ser um mundo completamente novo pra gente. Mas uma coisa que me incomoda, que eu acho que é normal a gente ter essa insegurança no início, mas uma coisa que me incomoda, talvez, é o excesso de segurança que a galera quer ter. O excesso de validação sobre as coisas. Então, e o excesso de necessidade de validação externa. Porque, pô, eu acho que você tem que refletir se pega mal, por exemplo, você falar para os seus gestores que você não tá gostando das suas atividades ou se isso pode te prejudicar. Mas eu sinto que essa reflexão talvez tenha que ser interna ou tenha que ser dentro do seu ambiente ali de conversar com pessoas e chegar numa conclusão. E o que eu vejo muito é a galera às vezes querendo meio que terceirizar esse processo pra gente. Tipo, e aí? Faço ou não faço? Pega mal ou não pega mal? Esse excesso de validação eu acho que também pode atrapalhar muito a pessoa. E é complicado isso, porque nós fomos criados num ambiente completamente a favor da conformidade, que é a favor das regras, a favor de você não errar e acertar muito mais. Então, na escola, era baseado em notas e comportamentos. Se você sentava na frente, era um nerdão, os professores te amavam, achavam você super legal. Se você ia mal numa prova, os professores pelo menos falavam pra mim que eu não teria futuro. Falavam que eu ia entrar em qualquer faculdade bosta e eu teria uma carreira muito ruim. É que os professores realmente me odiavam, então eles falavam essas coisas pra mim. E também quando a gente olha pro mercado de trabalho como um todo, quando a gente olha pra industrialização,
A época fordista, que era até um assunto que a gente estava conversando esses dias, na época fordista, o que eles fizeram para inovar, para revolucionar tudo? Eles tiveram que trazer a conformidade, o padrão. Então, vamos apertar peça, tal, vamos assim. Quanto mais você apertar peças, mais você consegue trazer a produtividade. Então, a gente precisa que as pessoas entrem numa caixinha e fiquem ali, que quanto mais caixinha tiver, mais a gente consegue fazer fileirinhas e aumentar a produtividade e abaixar o custo. Só que a indústria, as universidades, as faculdades continuaram colocando isso na nossa cabeça, que a gente precisa fazer isso, não pode sair muito, tal. Só que veio uma nova revolução, que é justamente a nova economia que a gente está vivendo, é esse momento atual, que é justamente valorizado muito mais a diversidade. Porque hoje a gente olha para o mercado de trabalho, a gente olha para os universitários. Hoje a gente tem uma demanda e oferta muito grande de estágio e de estagiários. Hoje é fácil você achar pessoas, você acha com muita facilidade. Você coloca lá na internet, tô precisando de um estagiário tal, vai vir uma multidão. Só que a maioria vai ser padronizado, a maioria vai ser igualzinho. E hoje quem tá conseguindo os estágios? Quem é diverso, quem é diferente, quem pensa de forma criativa. Se destaca da média. Quem se destaca, quem é personalizado. Hoje não é mais o padrão que chama a atenção, que entra no mercado. Hoje é quem é personalizado. E a gente vê que isso entrou tão forte na cabeça da galera, a questão da conformidade, que todo passo que querem dar na carreira, os universitários, a maioria, todo passo quer ter esse nível de conformidade muito alto. Eu não posso sair do padrão. Eu preciso mandar bem para ser efetivado, para ser promovido, para ter uma carreira legal, viajar, ter filho, isso. E eu não posso sair muito, porque senão eu vou correr um risco muito grande de dar tudo errado. Então, deixa eu perguntar pro estagiário sênior, deixa eu perguntar pro Ricardo se pega mal eu fazer isso. Deixa eu ouvir a opinião dele, porque se ele falar, ok, eu vou fazer isso. Se ele falar que tá errado... Só que o problema é que a galera procura muitas respostas, sendo que, na verdade, elas tinham que perguntar mais. Então, por que você acha que poderia pegar mal? E aí, quanto mais perguntas você faz, às vezes, para você mesmo, ou para o seu gestor, ou mais perguntas sem querer uma resposta definitiva, você vai criando sua própria resposta. Porque você vai analisando os cenários e falando, pô, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, eu quero isso, eu não quero isso. E aí você vai achando as coisas, mas... não tem resposta pra maioria das coisas. E dentro disso que você me falou, cara, teve uma palestra que, na época que eu tava no Itaú, que era com o diretor de marketing do Itaú, o Tracanella. Ele foi seu diretor, não foi? Cara, eu realmente não fiquei tão pouco tempo lá no Itaú. Eu acho que ele era diretor dessa área. Esse cara, ele é muito foda. E aí ele tava dando uma palestra falando justamente dessa mudança que o banco tava passando, que era justamente nesse período de conformidade, fazer as coisas como sempre foram, o foco era nos processos. Só que chegando fintechs, o mercado mudando, tecnologia, o foco passou a ser nas pessoas. Porque há 10 anos atrás, ninguém diria que poderia surgir um banco do nada, sem agências, que não cobrasse taxas. Com a cor roxa. Com a cor, a cor é eu de mesmo. Mas que não cobrasse taxas, que você não tivesse você não tivesse filas e tudo mais. E surgiu o Nubank, sabe? E antigamente, nenhum banco falava que poderia surgir um banco do nada. Porque precisava de muita grana, muito financiamento, muito não sei o quê. E surgiu. E a concorrência veio vindo. E como que era, ele tava falando nessa palestra, da mudança que o banco tava enfrentando de mentalidade, assim, de poder se atualizar para estar na nova economia e poder se manter competitivo com relação a outras empresas como o Nubank. E aí ele falou, cara, antigamente a gente preferia aqui na nossa empresa ganhar de 1-0 do que ganhar de 7-1. Ele falou, o que isso significa? A gente preferia arriscar pouco, mas não cometer erros, tipo, fazer um gol pra ganhar o jogo e não tomar nenhum gol. Porque se a gente ganhasse de 7-1, ninguém ia falar, caraca, a gente conseguiu fazer 7 pontos, a gente conseguiu fazer 7 gols. Não, as pessoas iam criar um comitê, iam querer ir atrás, iam caçar cabeças, iam procurar entender por que tomou aquele gol. Ao invés de olhar pro ganho que você teve, sabe? E isso me marcou muito. As empresas antigamente preferiam
preferiam muito ganhar de 1-0 do que ganhar de 7-1, porque não queriam errar. E a galera, muitas vezes, quer fazer isso na carreira. Muitas vezes tem a visão de que a sua carreira é uma coisa linear, de que você tem que evitar erros ao máximo, justamente por causa desse ponto que você trouxe da escola. Pô, desde quando a gente tá na escola, a gente é preparado pra não errar. Você não pode errar numa prova, que senão você não passa de ano. Mas, cara, quando a gente entra no mercado de trabalho, esse cenário muda. São os erros, as tentativas, os riscos que a gente toma que fazem a gente crescer mais. Enquanto que na escola é só os acertos, só acerto, só acerto, só acerto. E aí essa disparidade entre a galera que é formada, achando que só pode acertar, entrando num cenário em que o erro traz o aprendizado e você deve errar pra aprender, a galera buga, a galera não sabe o que fazer e acaba buscando esse excesso de validação extrema, assim. E o que eu acho que pode levar muito a isso? É a falta de espírito empreendedor. O que é o espírito empreendedor, né? Muitas empresas falam disso o tempo todo. Cabeça de dono. Cabeça de dono, espírito empreendedor. Cara, eu acho que são 3 características aqui. Uma é você ter iniciativa. Você ter proatividade, você ir atrás, você ser inconformado com as coisas e ter iniciativa de mudança. A outra é execução, porque não adianta nada você ter um monte de iniciativa e não executar essas coisas. Então você conseguir de fato fazer as coisas acontecerem. E pra isso daqui, um ponto que eu acho que tá extremamente em linha é justamente você conseguir correr riscos, você tomar riscos. Porque tem gente que não tenta as coisas com medo de errar. Tem gente que vai chegar num processo seletivo, não vou fazer um currículo mais criativo? Pô, e se a empresa não gostar do meu currículo? Não vou me apresentar de uma forma diferente aqui, porque e se eles não gostarem da minha apresentação? E na startup tem justamente essa mentalidade do erro, né, de R pequeno, R rápido e R de forma barata. E quando a gente olha pra carreira, né, pegando justamente das pessoas serem empreendedoras, olhar para carreiras de forma como se fosse uma startup, cara, olha para a empresa. A empresa tem vários momentos. Tem um momento de startup ali que é o começo. Vamos olhar para áreas. Vamos olhar para Tela azul. Pum. Para cargos. Cargos. Vamos olhar para cargos. Estagiário, analista júnior, analista pleno, analista sênior, coordenador, alguns lugares gerente, superintendente, diretor, C-level, enfim. Quando a gente olha, ainda o estagiário é a base da pirâmide, ainda tem o jovem aprendiz que é a base da base. Só que assim, se a gente pega essa máxima de startup sobre erro, de R rápido, R barato e R pequeno, tá certo? R barato, R... E R rápido. R rápido, R pequeno e R barato. R. Brisou eu tô falando R, não, ao invés de erro. Esse é o momento onde você consegue, de fato, errar barato, porque imagina que todos os piores casos no processo seletivo, você ouse na apresentação pessoal, você não vai ser contratado. Beleza, você perdeu o custo de oportunidade ali de ser contratado. Ou você quis arriscar alguma coisa no seu estágio e você foi demitido. No máximo ali você perdeu R$2.500, R$3.000, mas ainda tá muito fácil de você conseguir um novo estágio, porque você tá errando barato. Você tá errando rápido, porque aquele momento... E você não gastou pra errar também. E você não gastou. Você pode ter deixado de ganhar mais pela demissão ou por não conseguir o estágio. Mas errar pequeno também, ali é um negócio que você vai tentar. Se der certo, ótimo. Se der errado, não faça mais isso, porque senão aí você vai estar falhando, você vai estar sendo burro, né? Errar 2 vezes. Então a galera não consegue olhar que não é o fim do mundo. É diferente você, como C-level, você tomar uma puta decisão errada que pode ter um impacto econômico na empresa e aí vai ser o seu nome estampado na revista Exame falando que você cometeu uma cagada que fez centenas de funcionários serem demitidos. É diferente, tá tudo bem errar. E eu acho que tem um ponto também que, assim, quando vem essas perguntas pra gente, pega mal fazer um currículo criativo, por exemplo. Pega mal mandar um currículo diferentão pra empresa. Eu vejo que muitas vezes a galera pega nesse ponto. E qual que é a questão? Não tem uma resposta padrão pra isso. Não é um negócio binário, não é sim ou não. Por quê? Cara, não sei, depende. Pra qual empresa você vai mandar o currículo? A empresa é mais formal ou é mais informal, Como que você tá personalizando? Você tá personalizando de jeito legal ou ou ruim? Você fez, ficou bonito ou ficou feio? Ficou bem feito ou ficou mal feito? Ficou legal ou não? E o ponto também é,
quais são as circunstâncias em que você tá fazendo isso. Eu vou dar esse exemplo pra depois contar como que eu gosto de pensar as coisas antes de tomar uma decisão dessas que podem trazer risco. Tô curiosa. Tô curiosa. Não, você conhece esse. A gente chegou junto nesse ponto. Mas, tipo, o que acontece? Quando eu tava fazendo meu currículo, eu tava buscando estágio, eu tava num cenário muito ruim. Por quê? Tava no começo da faculdade, a maioria das vagas era pra quem tava no penúltimo ano, a partir do penúltimo ano. Então eu tava no começo da faculdade, eu não tinha inglês avançado, não sabia Excel, então eu não tinha ali os principais requisitos, tempo de formação e tal. E aí o que acontecia? Eu mandava um currículo padrão, tradicional, Word, mandava o currículo adoidado, me candidatava em sites de vaga adoidado. Panfletava digital. Currículo, mandava pra todo mundo, e eu não recebia resposta nenhuma. Aí eu falei, pô, eu não recebo resposta, vou tentar uma outra coisa aqui. E aí eu fiz um currículo que era totalmente diferente. Meu currículo tinha 5 páginas, ele era totalmente criativo e ele contava a história da minha vida numa linha do tempo. E aí eu comecei a mandar esse currículo para as empresas e eu tive um retorno e comecei a ser chamado e tal, e assim eu consegui o meu estágio. Essa é a história. Agora vamos racionalizar como que eu cheguei nesse ponto. Por exemplo, às vezes alguns alunos chegam pra gente e falam: ah, Rick, eu vi que o seu currículo tinha 5 páginas e tal, então tudo bem eu fazer um currículo com mais de 2 páginas? Eu falo, não recomendo. Por quê? Qual foi o contexto em que eu fiz esse meu currículo? O que eu analisei? Eu tava mandando um currículo e não tava dando bom. Falei, vou tentar outra coisa. Diante disso, eu faço perguntas. Pô, se eu fizer isso, qual é a pior coisa que pode acontecer? Então, se eu fizer um currículo de 5 páginas, qual é a pior coisa que pode acontecer? Não ser chamado. Não ser chamado, ninguém olhar meu currículo, não lerem o meu currículo. Que é o que já estava acontecendo quando eu estava com o currículo de uma página. Então, aqui ficava no 0 a 0. Exato. Se eu fizer isso, qual é a melhor coisa que pode acontecer? Alguém olhar meu currículo e falar, caraca, olha o currículo desse estagiário, nunca vi nada igual, preciso chamar essa pessoa para uma dinâmica, para uma entrevista, vou avançar ali no processo seletivo. Então a pior coisa que poderia acontecer nessa situação era nada, igual já estava acontecendo, e a melhor coisa era dar muito bom. Se eu não fizesse, qual que era a pior coisa que poderia acontecer? Nada, que é o que já estava acontecendo. Se eu não fizesse, a melhor coisa que poderia acontecer, nada, que é o que já estava acontecendo. Então, pô, diante desse cenário, a pior situação, ela era igual à situação que eu já estava. E a melhor situação, ela era muito boa. Então, valia a pena eu correr esse risco. Porque eu já estava mandando currículo adoidado, ninguém respondia mesmo. Se eu mandar um currículo diferentão, se alguém responder, ótimo. Se não responder, eu continuo na mesma. Então, foi esse raciocínio que eu tive. Só que por que eu não era chamado? Talvez porque eu não atendi os requisitos, estava no começo da faculdade e não tinha inglês e Excel, que eram talvez coisas necessárias. Então, a pessoa que me fez essa pergunta, se vale a pena mandar um currículo com mais de 2 páginas, o cenário dela era outro. Por quê? Ela estava dentro dos períodos de candidatura de requisito, ela tinha inglês, tinha Excel, tinha cursos, tinha outras coisas que na época eu não tinha. Então, pra ela, se ela fizesse isso, qual que era a pior coisa que poderia acontecer? Ela não ser chamada pra um processo que ela atendia os requisitos. Então, pra ela era um risco que talvez não valesse a pena ser corrido nessa situação. E olha que legal, quando a gente olha justamente essa questão que você levantou sobre o currículo personalizado, você tinha os seus motivos. Pô, não tô sendo chamado, então eu vou fazer um personalizado e tal. Você foi por essa linha de raciocínio. E olha que legal, o meu também era personalizado. E na época, qual que era a minha linha de raciocínio? Eu quero uma empresa que seja muito inovadora, que seja pra frente, que tenha esse tipo de personalidade e tal. Então, o meu currículo vai ser diferente. Por quê? Se as empresas não quiserem o meu currículo, é que provavelmente eles falaram, essa menina não vai se encaixar aqui, porque ela é muito pra frente e a gente não tá procurando esse tipo. As empresas esse tipinho nojento. As empresas que olharem e falar, caraca, que animal, olha isso que essa menina fez. Se essa empresa me chamar, eu já sei minimamente, ela já passou pelos meus requisitos. Os seus filtros ali, a sua peneira. Ela já passou pelo meu filtro do meu processo seletivo, porque a gente precisa sim fazer o processo seletivo inverso. Nós, os estagiários ou os universitários, fazerem o processo seletivo da empresa. Então, você vê que para uma mesma questão, você teve uma linha de raciocínio, eu tive outra. Qual que é o certo, qual é o errado? Às vezes as duas estão erradas, dependendo do seu contexto, dependendo da sua necessidade. Por isso que é tudo muito complexo. Não tem a resposta padrão, né? Tipo, pegando essa situação também de uma pergunta que surgiu, que é assim, não tô gostando das minhas atividades no estágio. Vale a pena contar pro meu gestor? Pô, não dá pra gente responder, vale a pena, conta aí.
Por quê? Eu não conheço o gestor da pessoa. Às vezes o gestor da pessoa é muito impulsivo. Às vezes o gestor da pessoa não é um líder, é um chefe. Então ele pode ficar ofendido, pode achar que você não tá gostando de te demitir. Então, diante de uma situação como essa, de novo, analisa. Tá, se eu falar pra ele que não estou gostando das atividades, qual é a pior coisa que pode acontecer, dado que você conhece ele? Pô, sei lá, se o seu gestor for escroto, a pior coisa que pode acontecer é você ser demitido. Se o seu gestor for um bom líder, a pior coisa que pode acontecer é ele não conseguir te trocar de área, por exemplo. Qual é a melhor coisa que pode acontecer? Pô, você não tá gostando das suas atividades? Vamos trocar suas atividades. Vou te ajudar a fazer uma troca de área. Então é muito sobre você se fazer essas perguntas. Porque se você tá esperando a resposta pronta, às vezes a gente não tem todo o contexto. E só você que tá na sua posição, você consegue ler melhor o cenário. Ou às vezes até, por exemplo, dentro de uma situação dessa, é legal você buscar referências dentro da empresa. Às vezes um analista sênior que é do seu time, pô, essa pessoa já passou por uma carreira, ela já tá familiarizada com a cultura da empresa, às vezes ela já conhece o gestor há mais tempo e ela vai poder te ajudar com essas informações de, olha, eu acho que ele é muito impulsivo, eu não falaria dessa forma, ou eu não falaria isso, ou eu não conversaria com o coordenador, eu conversaria com o gerente primeiro, sabe? A pessoa que conhece todas as variáveis ou conhece mais variáveis vai poder te ajudar de forma melhor. Por isso que é muito importante você desenvolver e trocar com a galera do trabalho. E cara, tá tudo bem errar, sabe? Eu aprendi pra caramba com os meus erros. Esse era justamente o papo que a gente tava tendo antes, que eu fiz um total de 5 estágios. O meu primeiro estágio, eu cometi os acertos, mas eu gosto muito mais de falar sobre os meus erros. Na maioria dos podcasts, meu primeiro estágio, o meu primeiro e segundo foi assim, baseado em erro. Só que não, eu tive muitos acertos. Só que pra mim, o que me marcou muito positivamente na minha carreira foram principalmente os erros que eu cometi nesses 2 primeiros estágios. Porque no meu terceiro, no quarto e no quinto estágio, que eu tava em estágios fodas, eu não cometi absolutamente nenhum desses erros. Então todo mundo olhava pra mim com um olhar muito admirável. Caraca, uma menina tão nova, já tendo essa mentalidade, tendo isso, fazendo isso, executando dessa forma, falando, se posicionando dessa maneira. Mas é porque eu caguei no pau, ali no primeiro. A pergunta, será que a Camila é foda porque ela tá acertando tudo? Ou será que a Camila é foda porque ela errou pra caramba? E ninguém pra pensar nisso, de... Pô, ela deve estar mandando bem porque um dia ela errou e aprendeu. Não, porque a gente foi condicionado a pensar, essa pessoa é foda, ela deve ter cometido só acerto. Eu acho que a mentalidade natural da maioria das pessoas, a minha, quando eu olho pra alguém foda, dificilmente eu penso, pô, em quais erros o Bill Gates cometeu que ajudou a acertar determinadas coisas? É porque acho que é muito aquele negócio, a gente olha pra história de alguém e a gente vê o herói, né? A gente vê o palco dela. A gente vê o palco, porque... a gente vai, se você pegar um gráfico de crescimento, de tendência de crescimento de ações de uma empresa, por exemplo. Pô, se você pegar o período histórico todo, a escala do gráfico vai ser pequena e você só vai ver uma linha de crescimento. Ou não. Supondo uma empresa que está crescendo. Mas você só vai ver uma linha de crescimento. Só que quando você dá zoom naquele gráfico, você aumenta a escala e você olha o ano, por exemplo, você vê que dentro daquele ano tiveram várias oscilações. Dentro do mês, dentro do dia. Quando você olha em 10 anos, pô, o zoom tá tão distante que você não vê o erro, você só vê a tendência de crescimento. E acho que isso acontece muitas vezes quando a gente vê uma figura de herói ou uma referência. A gente só consegue ver os acertos, falar, caraca, essa pessoa mandou muito bem, deve ser muito foda pra ter chegado até aqui. Só que a gente não tá com esse nível de zoom pra ver os erros que ela cometeu e que fizeram ela ter esse aprendizado, né? E foi muito legal, porque assim, no meu primeiro estágio eu tinha uma dúvida muito grande. Vou pegar aí a frase pega mal. Pega mal ser eu mesma? E eu falei, eu acho que pega. Tenho quase certeza que pega. Então, o que eu fiz no meu primeiro estágio? Não, vou ser eu mesma. Eu sou uma pessoa muito expansiva, eu falo muito, eu gosto de fazer piada, eu gosto de levantar dúvida, eu gosto de dar ideias. Eu falei, mano, se eu for eu mesmo, tô ferrada. Ousada, né? Ousadia e alegria. Aí eu falei, eu vou me conter, eu vou dar uma de profissional, vou ser mais séria, vou falar pouco... Não vou ficar levantando tanto problema assim. E ok. Qual que foi o resultado? Na verdade, qual que foi a mentalidade que eu tive, né? Pega mal fazer isso? Como não tinha resposta no Google, como eu não tinha mentores na época nem nada, e até achei que pegava mal eu fazer essa pergunta pra alguém também. Então eu falei, pô, vou testar.
não vou ser eu mesma, vamos ver o resultado. Resultado foi caótico, porque eu não me aguentava. Dor, Nossa, sofrimento. eu saía daquele estágio e falava, agora eu posso respirar. Sabe quando você tira uma camiseta apertada? Sabe quando você põe aquelas camisetas de surf que tá mó grudada no corpo? Depois Sei, você tem tira... várias camisetas que encolheram. Depois desse Natal, várias camisetas me encolheram, tá assim, não sei o que aconteceu. E aí você tira, e aí parece que você tá respirando melhor. Pra mim, no meu estágio, quando eu tava fingindo ser essa outra pessoa, eu saía assim. Só que eu fui até me moldando, eu comecei a perder um pouco da minha personalidade, sabe? Porque eu ficava tão cansada mentalmente. E aí, quando eu mudei de estágio, eu falei, pô, lembra aquela minha pergunta, pega mal ser eu mesma? Eu tentei não ser eu mesma e não deu muito bom. Agora eu vou ser eu mesma. Só que daí eu fui um eu mesma too much. Sabe? Não tive tanto o profissionalismo. Não deu problema com isso nem nada, mas eu senti que aquilo também não me saciava. Não era muito aquilo que eu queria pra minha carreira. Falei, meu, aí também não... E até bate com a cultura das empresas também, né? Como eu tava numa startup, batia totalmente. Só que não era o que eu queria pra minha carreira. Falei... Também tá num lugar assim onde eu sou 100% eu, onde é tudo legal, tudo bagunça, também não me encaixa muito. Aí eu falei, beleza, mas aqui pelo menos eu fui feliz. Agora, na próxima empresa, quando eu entrar, eu vou ser eu mesma, só que com o quê de profissionalismo? Eu vou ser política, vou aprender a politicagem do mercado de trabalho. E aí eu comecei a analisar e tal. Então, aquela minha primeira pergunta, através do meu erro, então, pro meu acerto, onde eu criei a minha própria resposta. E isso se tornou um puta ponto forte seu, porque você profissionalmente era muito reconhecida pela sua personalidade, né? Pela postura. A sua postura, o seu jeito era uma coisa que te diferenciava de outros profissionais. Então, o erro que você teve em um lugar, o erro que você teve em outro lugar, não foram erros. Foram aprendizados, porque quando você aplicou isso no terceiro lugar, isso deu uma puta alavancada pra você. Aí, qual o problema? Tem muita gente que olha, justamente você tava comentando da linearidade, e fala, pô, o sucesso é linear, você tem que aqui, ó, a sua carreira é de forma linear, você, Ricardo, você entrou na faculdade, entrou num estágio, mudou de área e aí voou. Foi efetivado super rápido. Quem olha de longe, eu lembro da sala, você foi um dos primeiros da nossa faculdade, da nossa sala a ser efetivado. Todo mundo olhava, caralho, o Ricardo é muito foda. E realmente você é muito foda. Obrigado. Imagina. Mas assim, tem gente que olha pra minha e acha que a minha carreira é muito foda, queria ter uma carreira igualzinha. Só que eu não queria ter desenhado assim. Na minha cabeça, eu também queria que fosse de forma linear. E aí, por outro lado, tem gente que olha pra minha carreira e fala, cara, você é uma fracassada. Uma fracassada, porque você fala que fez 5 estágios, mas você entrou em 5 estágios. E eu falo, pô, mas tá tudo na forma como você olha. Pra mim, graças a esses 5 estágios, eu errei muito rápido, eu errei de forma barata e de forma pequena. A ponto de eu chegar com 21 anos eu ter feito 5 estágios. Então, qual é o seu ponto de vista? Você tá olhando por qual lado? E acho que até pra complementar isso, tem um outro fator aqui, ó. Então, a minha carreira foi mais linear e a sua foi menos linear, foi zigue-zague. E os dois estão no mesmo lugar. A gente junto tá construindo o estagiário sênior e voando no estagiário sênior. E olha que doideira, tipo, não tem o caminho certo, não tem o faça isso que esse é o único caminho. Não tem tempo, não tem nada. E você tem que ver o que é melhor pra você. Pra mim, esse zigue-zague foi combustível. Porque eu sabia que... E aprendizado. Aprendizado, por isso foi combustível. Porque tudo aquilo ali... Cara, o tanto de gente que eu conheci, o tanto de cultura empresarial que eu conheci, tanto de jeito, de forma de trabalhar, forma de pensar, mentores... networking, tudo. Cara, às vezes em um estágio, pra você isso é sucesso. Pra quem quer crescer na carreira e ter esse level, por exemplo, cara, se você ficar só na mesma área, crescendo de forma reta, assim, pode ter certeza, você não vai ser esse level nunca. Você não vai ter uma visão holística, você não vai ter uma visão do todo, só vai conhecer aquele pedacinho. Então, assim, a galera tem que perder esse medo de errar, porque o erro tá literalmente no ponto de vista. É aprendizado ou é erro? Tá aí, ó, você olha da forma como você quiser. E eu acho que tem uma questão muito tênue aqui que divide essas duas coisas. Por quê? A gente fala muito que o erro, ele traz aprendizado, então é importante errar, você não tem que evitar o erro. Só nem todo erro, né? E eu acho que talvez, muitas vezes, a galera... Qual que é o ponto? Você tem que errar,
só que de forma inteligente. Então você tem que estar disposto a errar buscando acertar. Que é esse o ponto. Então, quando a gente fala de insegurança no processo seletivo de estágio, pô, às vezes a pessoa vai fazer uma dinâmica, tá super insegura. Chega lá, nossa, se tremendo, morrendo de medo, vai fazer uma entrevista hiper insegura. Mas por quê? Muitas vezes a insegurança, ela tá muito relacionada à falta de preparação. Então não adianta você falar, tá, entendi, então tem que ser por erro e acerto. Então vou na dinâmica, vou errar lá, vou aprender na próxima. O ponto, eu acho que você tem que se preparar ao máximo pra acertar e tá disposto a lidar com o erro se ele acontecer e enxergar o erro como aprendizado, sabe? Porque eu vejo muito esse problema. Várias pessoas e vários alunos, quando entram no curso, estão mega inseguros. Mega inseguros com o processo seletivo. Mas por quê? A pessoa vai pra uma dinâmica, ela não sabe o que é analisado. Ela vai resolver o case, ela não tem uma puta ideia de como resolver, não tem uma estratégia pra resolver o case. Como lidar com os colegas. Como pesquisar sobre a empresa, como lidar numa situação em que alguém tá falando demais e não deixa ninguém participar, não sabe como lidar pra gerir o tempo da dinâmica, porque não tá preparado. Aí chega na entrevista, pô, você não tem consciência da sua história, né? Você não sabe se vender, você não consegue analisar o recrutador, o entrevistador, você não consegue gerar conexão, você não sabe como fazer isso. Se você vai mega despreparado pro negócio, é óbvio que vai vir a insegurança. Então, por exemplo, os nossos alunos, pô, não é que eles passam em todos os processos seletivos que eles fazem. Não, mas eles vão muito seguros pro processo seletivo. Por quê? Eles chegam na dinâmica, eles sabem o que eles têm que fazer. E óbvio que eles estão passível ao erro. Mas aí, quando você estuda o negócio, você consegue analisar o seu erro. Você consegue ver, errei aqui. Puta, isso daqui me queimou. Nossa, pior que eu tinha visto esse negócio na aula. Você consegue fazer autorreflexão. Você faz uma autorreflexão, porque você tem a informação. Então, puta, eu vi isso daqui na aula, acabei errando aqui, ó. Então, no próximo processo seletivo, eu não vou fazer isso. Então, esse é o erro que traz aprendizado. A pessoa não passou no processo seletivo, vai fazer outro e lá ela pode passar. Porque ela tinha a informação. Agora a pessoa que fala, não, vou lá, vou estar disposto a errar, então. Aí ela chega, não se prepara pra dinâmica, não estuda, não faz nada, erra na dinâmica, não passa. E aí ela fala, não, então, tá, eu errei, vou me inscrever em outro porque eu tenho que aprender. Aí ela não sabe onde ela errou, não se preparou pra entender onde que ela tá errando, e ela não vai conseguir corrigir isso no próximo. E aí vai ficar errando várias vezes a mesma coisa, sabe? Então, é esse o ponto. Você tem que errar buscando acertar. Você tem que buscar se preparar. Porque senão você vai estar inseguro mesmo. É, porque quando você comete erros sabendo que aquilo não vai dar certo, ou provavelmente não vai dar certo, você tá falhando. Porque se você já tem a consciência que o negócio não tá funcionando, é aquilo. Me inscrevi pra... eu gosto da aleatoriedade, da maximização. Então, eu me inscrevo em todo o processo seletivo que eu vejo pela frente, porque matematicamente uma hora vai dar certo. Aí você vai. Erra. Aí você fala no outro, vou fazer igualzinho, porque na matemática uma hora vai. Pô, você tá falhando. Você não tá errando, que você não tá em busca do talvez acertar. Você já vai em busca da merda. E chega a ser burrice você sair se candidatando em qualquer processo seletivo que você vê. Porque é justamente esse ponto. A cabeça da pessoa quanto mais eu me candidatar, mais chances eu tenho. Só que, se você tá se candidatando mal pros processos seletivos, se você não tá se candidatando pra empresas que estão alinhadas com você, se eu fosse me candidatar pra estagiar numa indústria... Mano, eu sabendo tudo que eu sei de processo seletivo, dando aula sobre processo seletivo, tendo mais de 200 aprovações dos nossos alunos, provavelmente eu não passaria num estágio que eu tivesse que lidar com uma coisa que eu não gosto, que não fosse o meu perfil. Provavelmente eu não passaria num estágio pra fazer uma coisa mega analítica, lidar com bases, dados, porque eu não sou bom nisso. Então não é isso que vai fazer você passar, não é aleatoriedade, é justamente você estar preparado. Então se você sair... a previsibilidade. Não acho que é nem previsibilidade, mas sim, preparação. Porque assim, a previsibilidade no sentido de que, Camila, eu sabia que eu não gostava de indústria automobilística, eu não gostava de indústria como um todo. Então, se eu me inscrevesse pra Volkswagen, Mercedes, Hyundai... Eu sabia que não ia dar bom. Se eu já tenho essa previsibilidade que eu não dou match, é burrice. E ainda ficar chateada porque não passei. E também o ponto é o custo de oportunidade, né? O tempo que você ficou se candidatando pra automotivas e fazendo teste de lógica e fazendo não sei o quê,
é o tempo que você poderia ter usado pra quê? Pra se preparar melhor pros processos seletivos, pra pesquisar sobre os tipos de empresa que você mais tem afinidade, você se candidatou em 6 estágios, você fez 6 testes de lógica, pô, você só tá executando. Agora é muito melhor você se candidatar pra 2 estágios e o período que você gastaria fazendo os outros 4 testes de lógica, você passar estudando o teste de lógica, treinando o teste de lógica. E aí que inverte a chave, né? A pessoa acha que quanto mais ela se candidatar, mais chances tem. Só que quanto menos ela se candidatar, mais chance ela tem, porque ela consegue se preparar mais pros lugares que ela tá se candidatando. Isso é sobre produtividade, simples assim. Mas eu falei qual que era o meu pega mal, era a minha insegurança, né? Você tinha alguma insegurança do, pô, pega mal fazer isso no estágio, ou pega mal no processo seletivo? Você teve algum momento que você teve esse questionamento? Olha, não sei, porque eu sempre fui muito de tentar e arriscar. Mas eu lembro que quando eu comecei a estagiar, eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas de cargos mais altos. Então eu não achava necessariamente, pega mal eu conversar, mas eu ficava inseguro de me expor. Então, de dar minha opinião, de falar alguma coisa, ou eu tratava a pessoa com um certo tipo de superioridade na hierarquia, sabe? Então, você vê alguém que era mais alto hierarquicamente, eu já ficava, tá, olá, tudo bom? Já ficava mais com pompa, sabe? E esse ponto foi um dos que eu senti que era muito uma insegurança minha. Que aí, quando eu comecei a enxergar que, pô, não é porque a pessoa, ela é, mais evoluída ou tá mais alta do que eu tenho que tratar ela com superioridade. Óbvio que eu tenho que respeitar essa hierarquia e saber transicionar entre ela, mas eu tratar com igualdade me destaca. Porque muita gente vem com a insegurança de, ai, nossa, você falou isso pro gerente? Nossa, você conversou isso com os seus gestores? E quando eu me coloquei em pé de igualdade, isso me ajudou demais. Então, essa era uma insegurança que eu tinha muito. Eu não sei se era o pega mal, mas assim, era uma insegurança que eu tinha muito de lidar com hierarquia, sabe? Isso sempre foi muito... Nossa, pra mim sempre foi muito de boa, muito de boa. É que eu nunca respeitei muito regra e hierarquia, então até por isso que eu tive que aprender esse nível de profissional. Vivendo perigosamente, foda-se. Eu sou complicada e perfeitinha. Mas uma coisa que eu aprendi também com o mundo pop foi justamente a Anitta. E vai muito em linha disso que você falou, de você tratar com igualdade alguém que é superior e etc. Que ela fala assim, é um saco, porque quando eu virei a Anitta, eu ia numa balada, absolutamente ninguém dava em cima de mim. Aí ela, que saco, eu queria pegar todo mundo, queria pegar geral. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu tive que dar em cima dos caras, porque ninguém dava em cima de mim. Justamente por conta disso, as pessoas têm medo, pô, não vou falar com a Anitta, que, nossa, ela vai me tratar mal, ou ela é superior, e é justamente o oposto. Pô, se todo mundo normalmente vai pensar que nem você, que é o padrão, é a cabeça padrão, é a conformidade. Então, fala, se eu tô pensando assim, e se eu fizer o oposto? E testa. No máximo que pode dar é ruim. Analisa, né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é você não pegar a Anitta. E acho que tem mais um ponto aqui também, que é o que a gente fala da galera se sentir muito especial. Pô, eu vejo muita gente que vem, que tem uma das inseguranças aqui. Pega mal, depois de uma entrevista, eu procurar o entrevistador no LinkedIn e adicionar no LinkedIn, pega mal. Mano, por que pegaria mal? Vamos analisar. Essa pessoa, ela entrevista, sei lá, 10 pessoas por dia. Que 10? Vamos subir pra 50. Não, é muita gente, 50. Tá doido que é muita gente? A gente conversou com a Valéria, só ver... tipo um gestor. Gestor, é que você falou recrutador. Tá. Entrevistador, eu falei. Tá, vamos supor que a pessoa entreviste 10 pessoas por dia. Pô, 10 pessoas por dia, 5 dias por semana trabalhando, ela entrevistou 50 pessoas numa semana. Aí, você acha que ela vai ficar analisando que a entrevista número 33 do terceiro dia de entrevistas dela, daquela semana composta por 40 semanas em que ela entrevista pessoas, a pessoa número 33 da semana 47 adicionou ela no LinkedIn e ela fala, nossa, não acredito. Fulaninho me adicionou no LinkedIn. Fulaninho? Nossa. Fulaninho. Não vou... Cara, às vezes a gente é tão insignificante no meio do todo. Às vezes não, sempre. Sempre. Que, pô, a gente fica
calculando tanto, tipo, pensando tanto se vai pegar mal. Cara, se você não é Anitta, vai dormir em paz com quase tudo que você faz. Fica pensando se vai pegar mal, mandar um pedido de solicitação. Pô, provavelmente ou possivelmente a pessoa não vai nem lembrar que ela te entrevistou. Ou se não ela vai nem fazer diferença, ou pode ter sabe? justamente um cenário positivo. Ela pode lembrar e falar, pô, nossa, o Ricardo mandou muito bem, acabei de lembrar dele, olha que legal o LinkedIn dele. Ou ele pode falar, nossa, o Ricardo aqui, que ele bosta, tá me adicionando no LinkedIn, coitadinho, deixa eu adicionar. Mas assim, muitas coisas podem... Sempre, o ser humano é muito complexo, mas você não é a Anitta, em quase nenhum caso você é a Anitta. E analisando o cenário, isso que você falou é um bom ponto, porque tem ninguém vai nem lembrar de você, e tem o ponto de, pô, a pessoa lembrar que te entrevistou, você adicionar ela vai ser um reforço daquilo. E aí, se você foi bem na entrevista, ela fala, nossa, entrevistei esse candidato hoje, foi muito boa a entrevista. Que aconteceu já comigo, eu fiz uma entrevista, eu tinha adicionado a pessoa do RH e gerou uma super conexão, porque eu tinha mandado super bem, adicionei, a gente trocou ideia pelo LinkedIn e eu fui chamado pra vaga depois. E também pode ser o oposto, de você ter ido super mal na entrevista, ter falado alguma merda, a pessoa, tipo, porra, ninguém nunca falou aquilo, você ficou lembrado pela pessoa. Você vai virar a piada ali do dia do escritório. Só que qual que é o ponto? Se você foi bem na entrevista, cara, dificilmente o fato de você adicionar a pessoa no LinkedIn vai ser o que vão desistir. Pô, ela já tava certa de que ia te contratar. Ah, mas você mandou um pedido de amizade no LinkedIn, não vou aceitar. Ou ela já tava certa de que você não ia passar. Ah, mas você mandou um pedido de amizade no LinkedIn, agora eu vou contratar a pessoa. Então, o impacto que isso vai ter na decisão da pessoa pode ser muito pequeno. Tipo, talvez ela já estava decidida se ia te avançar ou não no processo, e isso não vai mudar nada, né? O resumo desse papo é: insegurança é uma merda na maioria das vezes. Não vou falar que é sempre, que eu acho que é importante a gente ter... É uma medida de proteção também, né? É uma proteção, a gente tem insegurança, porque muitas vezes a nossa insegurança já é resposta pra gente, é um alerta pra gente, pô, não faça isso, porque... Desculpa te cortar, mas acho que assim... Tem aquele negócio da coragem, né? Que a gente fala, não, você tem que ser corajoso, você tem que ter coragem. E aí muita gente acha que coragem é você não ter medo. Mas não, porque o medo, ele é uma medida de proteção. Pô, você tá andando na rua, vem um carro na sua direção, é natural você ficar com medo e sair correndo, porque o carro pode atropelar. E o ponto é que o medo, ele serve pra proteger a gente. Só que tem gente que quando tá com medo paralisa e não faz nada, e a pessoa corajosa, ela sente medo igual a pessoa medrosa. Só que ela vai com medo mesmo. Com medo, ela toma uma ação. Ela tá disposta a correr o risco daquilo, né? Porque a insegurança, a gente pode falar, pô, você tem que correr risco. É aquilo que a gente falou até agora. Você tem que correr risco de forma inteligente. Risco calculado. Risco calculado. Você precisa analisar o seu cenário, o seu contexto. Até o mundo onde a gente tá, cada ano, com Covid, sem Covid, tudo mudou. Então analisa, pô, quais são todos os fatores, coloca na mesa. O que vale a pena, o que eu tenho a perder, o que eu tenho a ganhar. Só não deixa a insegurança te paralisar e a ponto de você terceirizar a sua execução, a sua opinião, com base em alguém que não conhece sua vida e não sabe os detalhes do que tá acontecendo. E uma pergunta na caixinha, você quer que ela resolva a sua vida. Isso daí não... A gente não quer que ninguém faça isso, porque... É muito complexo, a gente também, na nossa posição, a gente decidir a vida de todo mundo. Faz isso, faz aquilo, isso é certo, isso é errado, porque é o que a gente falou até agora, tudo depende. Tudo depende. Então, o nosso papel como estagiário sênior é justamente falar pra galera, sai da arquibancada que você é o protagonista da sua vida, vem você pro campo, eu não vou chutar a bola por você, o gol é seu, a bola é sua, o campo é seu, você que precisa sentir esse gramado. Nosso papel é justamente, quando você estiver num momento de indecisão, de desafio, de problema, como que você vai pensar? A gente vai te ensinar o como. A gente não vai dar a resposta, a gente vai ensinar a chegar na sua resposta. Se alguém te der uma resposta pronta pra tudo, desconfie. Porque não existe resposta pra tudo, cada momento. Então, a gente quer ensinar cada um aqui a tomar as próprias decisões em determinados contextos, ambientes. E é isso que... Eu espero que esse podcast ajude as pessoas a destravarem isso. E quem não conhece a gente no Instagram ainda, como que faz, Camilinha, pra poder fazer perguntas na caixinha? Vamos lá. Do tipo, pega mal? Pega mal. Baixa pega o mal Instagram. não seguir a gente no Instagram e tá ouvindo esse podcast agora? Olha, eu falei nada sobre respostas prontas, mas pega pra caceta. Pega muito mal. Pega mal a pessoa tá ouvindo o podcast e não tá inscrita no YouTube?
Nossa. Ah, pega mal. E normalmente os recrutadores não contratam quando você não segue estagiário sênior no Instagram, não se inscreveu, não deixou um like, não deixou algum insight no YouTube, né? Algum comentário. Então vamos lá, Instagram, @estagiário.senior. E se você não sabe meu nome, eu sou a Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perial. É uma apresentação no final, de trás pra frente. Posso pra frente, não. Acertou, miserável, é isso Já aí. segue a gente aqui no YouTube, que toda semana tem vídeo, e a gente fala sobre estágio, sobre processo seletivo, a gente fala tudo sobre esse mundo inicial, que é uma zona na nossa cabeça. E no Instagram, todo dia tem caixinha, às vezes a gente posta vídeo do Ricardo dançando, fazendo bebidas em casa. Ensina a fazer drinks, olha que da hora. Então, tamo junto, é só o começo e rumo ao estágio foda. Uhul!